Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam. Eu vim aqui para falar sobre arte medieval. E para entender um pouco da arte medieval é preciso entender o contexto histórico, onde se constrói uma visão de mundo que vai influenciar, claro, a produção artística do período. E para a gente entender, esse contexto, precisa, claro, voltar um pouco no tempo. Estudaram esse conteúdo lá no 7º ano, talvez aí não esteja tão fresco ainda na memória de vocês, certo? Então vamos lá, vamos falar agora sobre o contexto da Idade Média e o feudalismo. É o seguinte, nessa época nós temos uma cultura teocêntrica, tudo se explica pela vontade de Deus. Eles acreditavam, por exemplo, segundo a filosofia de Santo Agostinho, de que Deus, certo, era quem determinava a posição de cada um na sociedade. E como a vontade de Deus ela é imutável, porque Deus é considerado perfeito, essas posições sociais não podiam mudar. Por isso dizemos que é uma sociedade estamental, onde dificilmente há mobilidade social. Nós vamos ter aí então as chamadas 3 ordens feudais. Vamos ter aqui, por exemplo, a ordem dos oratori. São os clérigos, os membros da igreja, aqueles que oram, que rezam pela salvação de toda a cristandade. Os bellatori são os guerreiros, aqueles que guerreiam pela segurança de toda a cristandade. E tem também aqui os laboratori, aqueles que laboram, que trabalham, são os servos, procurando aí promover o sustento de toda a cristandade também. Muito bem, as 3 ordens feudais, definidas pela vontade de Deus, é o teocentrismo medieval, certo? Agora nós vamos perceber que nesse grupo dos bellatori também tinha aqui as suas relações de submissão específicas, assim como também tinham as relações de submissão entre os nobres, os senhores feudais, por exemplo, e os seus servos. Eu vou falar agora então das chamadas obrigações sociais. O senhor feudal deveria oferecer uma terra para o servo conseguir o sustento seu e de sua família, mas o servo não era proprietário da terra, tinha apenas o direito de usufruto. Além disso, o senhor feudal deveria também cuidar da segurança, certo? Militar dos seus servos. Em troca disso, os servos deveriam trabalhar para o senhor feudal metade da semana nas terras dele. Isso é chamada corvéia. Agora, metade da colheita do servo era entregue ao senhor feudal, é a talha. 10% da colheita para a igreja, era o dízimo, também chamado de tostão de Pedro. Quando o servo precisasse moer o seu trigo, tinha que usar um moinho do senhor feudal. Ele tinha que pagar uma taxa por isso, eram chamadas banalidades, o pagamento pelo uso de instalações do senhor feudal. A mão morta era uma taxa paga quando morria o chefe de uma família servil. Os filhos tinham que pagar uma taxa pela mão de obra que morreu, a mão morta, para poder usufruir daquela terra que um dia o senhor feudal confiou ao chefe da família servil. Essas obrigações são de origem romana. Lá na crise do Império Romano, quando estava faltando escravos em Roma, se criou a lei do colonato para substituir a mão de obra escrava pela mão de obra servil, criando esses laços de dependência, certo? Muito bem, como eu falei, havia também as obrigações e uma relação de hierarquia entre os nobres guerreiros. São as chamadas relações de suzerania e vassalagem. Essas obrigações elas têm origem germânica, os povos que invadiram o Império Romano. Um dos principais povos foi o povo franco, que ali na região da França fundou o Reino Franco, que depois se expandiu, principalmente na época de Carlos Magno, formando o que se chamou de Império Carolíngio. Mas depois o filho de Carlos Magno, Luís o Piedoso, acabou sendo sequestrado pelos seus 3 filhos, que dividiram o Império Carolíngio em 3 partes. Mas quando eles fizeram essa divisão, o Império já era dividido em várias províncias, desde a época de Carlos Magno. E essas províncias elas tinham lá os seus graus de importância. Por exemplo, tinham os ducados, que pertenciam aos duques, as marcas, que pertenciam aos marqueses, e os condados, que pertenciam aos condes. Na hierarquia, primeiro os ducados, depois as marcas e depois os condados, certo? Todos eles submetidos ao rei. Então, olha só, na verdade, o rei é superior ao duque, o duque é superior ao marquês, o marquês é superior ao conde, e o conde é superior a senhores feudais que não administram província nenhuma, certo? Nessas relações de hierarquia entre nobres guerreiros, quem é superior é chamado de suzerano, quem é inferior é chamado de vassalo. Acontece que o superior, o suzerano, ele comanda tropas dos seus nobres vassalos e quando conquista terras, distribui essas terras entre os seus vassalos. Ao entregar essa terra, esse cargo, a gente diz que ele entrega a chamada investidura. Em troca disso, o vassalo faz um juramento de lealdade, de
continuar servindo ao seu suzerano, certo? Acontece aí a homenagem. Muito bem, o curioso é que nessa homenagem, o vassalo junta as suas mãos, jurando lealdade ao seu suzerano. O suzerano coloca as suas mãos ao redor das mãos do vassalo, certo? E dá um beijo na boca, um selinho, que vai, de fato, selar essa relação de lealdade militar de origem germânica. Afinal, tudo isso começou lá com os francos, né? Um dos povos germânicos que invadiu o Império Romano. Agora tem aqui uma paródia para a gente lembrar, né, mais facilmente desse contexto, certo? Então vamos lá, olha só. O feudo deve ter um castelo para morar, o senhor feudal com sua família, mas também deve ser uma base militar para combater quem ataca. O feudo deve ter a parte que o senhor vai destinar ao servo para ele então poder de modo bem seguro cultivar. O servo até morrer para o senhor vai trabalhar, doar-lhe parte do que ele colher, pagar por tudo que ele utilizar. Na religião, Agostinho, a predestinação, todos somos um e a igreja não permite mal nenhum. Na religião, o servo paga a contribuição para o clero rezar e poder lhe salvar. No mundo feudal, cada cristão faz a sua parte sem reclamação. O senhor feudal faz a proteção, o servo o seu trabalho e o clero a oração. E é isso então. Fica mais fácil assim, né? De lembrar, melhor, de relembrar esse conteúdo lá do 7º ano. Agora vamos lá. Com essa visão de mundo teocêntrica, como é que se projeta a arte desse período? Vamos ter aqui dois estilos principais, certo? Na chamada Europa Central e Europa Ocidental. O estilo românico e o estilo gótico. O estilo românico, ele predomina entre os séculos 11 e 13, ali entre 1000 e alguma coisa até 1200 e pouco, até 1300, certo? Nessa época estão ocorrendo as cruzadas, então é um período de guerras religiosas, um período de grande militarização da Europa, certo? A gente vai ter na arte românica elementos romanos, tá? Inclusive, né, o nome desse estilo. Que elementos romanos temos aqui? Ó, o arco de volta plena romano é preservado. Temos aqui essas cúpulas, certo? Que simulam a ideia de uma cúpula arredondada romana. Tem uma forma aqui mais geometrizada, né? Formando um octógono, mas a ideia aqui, na verdade, é uma derivação das abóbadas, das cúpulas circulares romanas. Aqui a gente já vê esse modelo mais bem acabado, né? De forma circular, embora se forme, na verdade, um semicírculo. Mas tem aí, claro, a influência romana. Mas tem outro detalhe. Como é uma época de guerras, nós vamos ter aí, ó, paredes grossas. Nessa época, nós já temos, no contexto das cruzadas, a formação dos chamados burgos, as feiras de comércio, está surgindo a burguesia, ou seja, além da vida dos feudos, tem uma vida urbana. Quando acontecia, por exemplo, um contexto de guerra, onde é que a população urbana iria se proteger militarmente? Dentro da catedral. Essa de estilo românico que aparece aí, por exemplo, porque ela tem paredes grossas. Ela é, na verdade, uma construção fortificada para dar essa proteção militar. Tem poucas aberturas, também com essa finalidade militar, de garantir a defesa. Mas tem ainda um outro aspecto místico. É um momento de forte teocentrismo, tudo isso explica pela vontade de Deus, há uma explicação religiosa, mística para tudo, né? E claro que as explicações de ordem lógica, racional aqui, né, não fazem muito sucesso, não tem muito efeito nesse contexto. Então eles acreditavam que as paredes grossas, com quase 1 metro de espessura, também dificultavam o acesso dos espíritos maus, que teriam dificuldade de penetrar essas paredes grossas. Ah, mas calma, tem as aberturas de vidro. É, mas aí são poucas, certo? Para justamente dificultar a entrada desses espíritos maus e garantir ali uma proteção também espiritual dentro da catedral românica e não apenas uma proteção militar, certo? Nós temos aí a linha horizontal predominando, ou seja,
é o momento inicial da formação dos burgos. Então, a gente não vai ter ainda construções muito elevadas. A igreja precisa ser o prédio mais alto. Mas como não tem ali a burguesia construindo, os seus sobrados ainda muito altos, a igreja com essas construções conseguiam ali, mostrar a sua hierarquia pela altura dos seus prédios, que eram, claro, ainda bem maiores do que os prédios da burguesia, os sobrados burgueses, mesmo sendo uma construção mais horizontal do que vertical, certo? Agora, a partir do século XIII, até o século XV, nós temos a formação de um novo estilo, o estilo arquitetônico gótico. Aí, olha só, em vez dos arcos de volta plena romanos, vamos ter os arcos ogivais, que tem, na verdade, aqui, essas formas mais pontudas, elas apontam para o céu. É uma forma também de expressão do teocentrismo, certo? Porque aponta para o céu, inclina o fiel a Deus, mas não é só isso. Esses arcos também, extremamente inclinados, dão a ideia de infinitude. É como se esses homens fossem muito pequenos diante da grandiosidade de Deus. Essas abóbadas aqui, elas são formadas pelas arestas, pelas linhas de continuação dos arcos ogivais, certo? Formando essas várias nervuras. Muito bem. Nós vamos ter aí, então, construções muito mais verticais do que horizontais. Tem a ver com o momento, em que os burgos estão crescendo cada vez mais, os sobrados da burguesia passam a ter pavimentos, 4, 5, 6 pavimentos. A igreja precisa se verticalizar para manter essa posição hierárquica sobre a burguesia que ali se desenvolve. Mas tem também aqui uma questão simbólica. Essa verticalização permite então esses arcos ogivais apontando para o céu, dando a ideia também de grandiosidade divina em relação a essa inferioridade do homem, certo? Agora nós vamos ter também aqui, por conta dessa verticalidade, paredes muito mais finas do que as catedrais românicas, por exemplo, mas essas paredes finas precisam de sustentação, já que não tem colunas, então vão ter aqui, na verdade, essas colunas externas, seriam vigas, na verdade, inclinadas externas, os chamados contrafortes ou arcobotantes. A gente vai encontrar também aqui os vitrais, os vários vitrais, como também os vitrais com esse formato circular, as chamadas rosáceas. São vitrais com temática religiosa, onde a luz solar, ao penetrar a catedral, penetra a catedral filtrada pela temática sacra, divina desses vitrais. É como se a luz solar se transformasse em luz divina, certo? Para iluminar o ambiente da catedral e, claro, com isso, afastar os espíritos maus. Mas havia ainda uma outra estratégia para afastar espíritos maus, certo? Como essas gárgulas, essas figuras monstruosas, que serviam para espantar espíritos maus, mas também para criar medo nos fiéis, fazendo os fiéis se submeterem mais facilmente a Deus, temerem a Deus, certo? Muito bem, nós vamos ter aqui, certo, o lamentável incêndio da Catedral de Notre-Dame de Paris em 2019, um dos principais exemplares da arquitetura gótica no mundo. Muito bem, agora vamos falar sobre a arte bizantina. Olha só, quando o Império Romano, lá na Idade Antiga, entrou em crise, antes de ser totalmente invadido, ele foi dividido em duas partes. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, esse deixou de existir, foi invadido pelos povos germânicos. Agora, o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, continua existindo, sendo chamado também de Império Bizantino. A arte bizantina, então, se desenvolve no mesmo período em que está se desenvolvendo também a arte românica, a arte gótica, entre outros estilos medievais, certo? A gente vai ter aqui as esculturas voltadas para representar a figura do imperador bizantino. O mais importante deles, o imperador Justiniano, certo? Ele foi imperador ali no século VI da era cristã. O que acontece ali? A gente tem essa escultura de caráter frontal, de frente, uma postura solene, oficial, dando a ideia de poder, mas olha só, os olhos eles são maiores do que o tamanho natural, dando a ideia de que esse imperador tem olhos grandes porque ele vê muito mais do que os outros, ele enxerga muito mais porque ele sabe muito mais. Tem a ver com a sapiência, a sabedoria desse imperador, que tem um poder, que é dado a ele por virtude divina, certo? Por isso ele sabe mais, porque ele tem o dom divino de governar. Agora,
Na arquitetura, a gente vai ter como principal exemplar a Catedral de Santa Sofia. Nessa catedral a gente vai ter aqui, ó, vários elementos romanos, como os arcos de volta plena, as cúpulas arredondadas de características romanas. Vamos ter também aqui, ó, as colunas gregas, que os romanos também já tinham incorporado, certo? Mas tem algo aqui genuinamente bizantino. Os mosaicos, como a gente vê aqui. Esses mosaicos têm geralmente uma temática sagrada, uma temática religiosa, certo? Combinando como cores predominantes o azul e o dourado. O azul lembra o céu, lembra o poder divino, o poder espiritual. O ouro lembra o quê? Lembra o poder do rei. Mas acontece que o rei era considerado alguém com poderes políticos, mas também religiosos. Embora durante a maior parte do tempo o Império Bizantino fosse católico, os imperadores bizantinos cada vez mais vão se afastar do Papa de Roma e vão se comportar como chefes políticos e religiosos, como imperador e como uma espécie de Papa. Ou seja, a gente chama isso de César ou papismo. César tem a ver com o imperador, né? Papismo tem a ver com o Papa. Até que, na verdade, em 1054 houve uma ruptura, né? E o Império Bizantino rompeu com o Papa, fundando uma nova igreja, que é a Igreja Ortodoxa. Então, esses mosaicos, combinando as cores azul e dourado, tem a ver com o poder religioso e, ao mesmo tempo, político do imperador. O poder religioso representado pela cor azul, do céu, a cor divina, e o poder político através do ouro real, certo? Sobre a arte medieval é o que temos de mais importante. Agora ficam para vocês as atividades finais ali do capítulo 5 da apostila de arte. Vocês, um beijo enorme, espero vê-los bem e o mais rápido possível. Tchau, tchau.